De algo muito consolador que vamos falar, o cristianismo e o espiritismo também. As duas palavras confundem-se facilmente, são tão afins, porque, como dizia o nosso Fernando, o espiritismo sem cristianismo não é nada, não é, será mediunismo, tanta coisa, menos espiritismo. O espiritismo é realmente cristianismo. Não é aquelas deturpações que o preconceito nos habituou a ouvir, que é bruxedo, feitiçaria, nada disso. Pura e simplesmente, o cristianismo, o espiritismo é cristianismo. Cristianismo puro de Jesus. E podemos dizer também, o cristianismo de Jesus, original, autêntico, era espiritismo. A palavra não existia, estava muito longe ainda de ser introduzida. Mas os fenómenos, todos, já existiam desde que a humanidade é a humanidade. E Jesus, por exemplo, dialogava com espíritos, uns perturbados, outros não. Há o caso, aquele episódio do Monte Tabor, em que Jesus falou com os espíritos de Moisés e Elias, desencarnados já há séculos e séculos nessa altura. Falou com eles, espíritos de luz elevados, confabulou com eles e até entusiasmou o Pedro, que se propôs: mestre, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Bom, foi realmente um episódio sublime de luz, de consolação. O cristianismo, o magistério de Jesus, podemos afirmar seguramente, era espírita. E temos uma epístola de São João, a primeira, no capítulo 4, ele dirige-se aos fiéis dizendo: meus filhos, não façais fé em qualquer espírito, mas só nos espíritos que vêm de Deus. Quer isto, e explicava o que era um espírito de Deus e o que não era. Quer isto dizer que no cristianismo primordial, os fiéis, os cristãos, que ainda nem tinham esse nome, chamava-se a via, o caminho. Quando nós dizemos a casa do caminho, pensamos era uma casa à beira do caminho. Não, era a casa daquele movimento, o caminho. As casas são todas à beira de um caminho, ou pelo menos no final de um caminho. E aquela casa era a casa do movimento trazido por Jesus e chamado o caminho, a via em Roma. E, portanto, nessa altura, os primeiros cristãos, que ainda nem se chamavam cristãos, tinham reuniões que nós hoje chamamos mediúnicas, pois se falavam com espíritos, confabulavam com espíritos, ouviam espíritos, é porque havia reuniões mediúnicas. E os responsáveis, no caso, João, apóstolo, tinham o encargo de os orientar, esclarecer, porque, pronto, tal e qual como hoje no Espiritismo, há um livro inteiro, só na codificação, é o livro dos médiuns, a explicar como se deve lidar corretamente com os espíritos, nas reuniões espíritas ou fora delas, não é? Como lidar, os perigos que há, as condições necessárias, as vantagens, os inconvenientes que pode haver, tudo lá muito bem explicado. Quais os espíritos em quem podemos confiar, espíritos bons, luminosos, bondosos, instrutores. Mas sabemos, explica também e caracteriza-os muito bem, os espíritos perturbados, que perturbam, claro, têm prazer em
em perturbar, desviar de bom caminho. Portanto, podemos dizer, se o espiritismo é cristianismo, também o cristianismo original era espiritismo, embora a palavra ainda não existisse, mas existiam todos os factos e fenómenos que nós hoje estudamos, porque foram sistematizados dentro da doutrina, da codificação da doutrina espírita. 4 séculos antes de Cristo, o Bhagavad Gita, poema hindu da autorrealização, cantava que tudo é ilusão. Maya, diziam eles em sânscrito. A única verdade é o espírito. Pela mesma época, o filósofo grego Anaxágoras, intuindo as revelações quânticas de 2 milénios e meio mais tarde, referia: o que vemos é a materialização do que não vemos. O que não vemos é o que vemos não é. Também o Eclesiastes, uns 3 séculos antes de Cristo, mais ou menos, pondera como, além da vida espiritual, tudo é vão, e exclama reiteradamente: vanitas vanitatum, vaidade das vaidades. E nos alvores do século XX, Albert Einstein expôs matematicamente a relatividade de tudo no universo material. Jesus de Nazaré, o sol benfeitor de sempre, conhecedor de que todos os relativos supõem necessariamente o absoluto, o uno, total e eterno, ensinou luminosamente: a carne para nada aproveita, o espírito é que vivifica. Num momento lapidar da sua dramática paixão, o divino amigo, ensanguentado, despreocupado de se defender dos impiedosos acusadores, respondia serenamente a Pilatos: vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E ficou mudo quando o governador romano lhe perguntou: o que é a verdade? Seria inútil dizer a Pilatos o que ele não entenderia, mas já tinha ensinado aos discípulos. Sereno e poderoso, o Messias instruíra-os: se permanecerdes na minha palavra, os ensinamentos magistrais de Jesus, se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade? Claro que não qualquer verdade parcelar, relativa, género 1 mais 1 igual a 2, a Terra é redonda e tantas coisas, esta parede é da cor X, tudo é verdade, sim, mas liberta de quê? Não eram essas verdadezinhas, digamos, que Jesus se referia, mas sim à verdade plena, imutável, um aspecto da própria essência do Criador incriado, referencial primeiro e último para todo e qualquer relativo. E liberta de quê? Logicamente, de tudo que seja erro, ilusão, relatividade. No século XIX, brilhantes descobertas e realizações coroavam a ciência, esta livre da tutela clerical que tanto a subjugara, inebriava-se num árido materialismo que alastrava pelo mundo e proclamava a morte de Deus, com Frederico Nietzsche, por exemplo, assim falava Zaratustra, a morte de Deus, Deus morreu. Proclamava a morte de Deus, entronizando a Deus a razão. A razão era tudo. Fazia descobertas científicas maravilhosas. A razão estava endeusada e entronizada,
só havia a Deus a razão, não havia mais Deus, o Deus das religiões, das crenças, dos povos. Era a voz seca do materialismo. O experimentalismo e o racionalismo floresciam em sucessivas conquistas científicas, afirmando-se a única fonte do saber e inconciliável com a fé religiosa. A esmagadora vaga materialista, o cioso dogmatismo da religião dominante, o cristianismo romanizado, já não era o cristianismo original de Jesus. O cristianismo romanizado opunha só vacuidade, impotência, nada podia contra a vaga avassaladora do materialismo, que crescia cada vez mais. E foi então que, providencialmente, surgiu o espiritismo consolador, a barrar-lhe a marcha triunfal. Com metodologia científica e o princípio da fé raciocinada, a ciência espírita estudou e explicou factos, contra factos não há argumentos, factos que a ciência convencional não podia negar, mas também não conseguia explicar pelo seu paradigma newtoniano materialista. Com tal paradigma, afirma com segurança a introdução ao Livro dos Espíritos, a ciência académica jamais conseguiria analisar os fenómenos espíritas. Léon Hippolyte Denisard Rivail, prestigioso académico francês, inicialmente cético aos fenómenos estranhos que reuniam a sociedade parisiense em torno das mesas girantes, reconheceu-lhes o caráter sério, digno do maior interesse. Eram usados mais para diversão, curiosidade, futilidade, mas Kardec observou tudo atentamente e percebeu que havia ali algo de muito sério e digno do maior interesse. Observando os fenómenos conspicuamente, verificou tratar-se de algo muito importante, digno de estudo científico. E foi o que fez estudar. Ele era não direi um cientista, mas um senhor de formação científica. E então estudou a sério, cientificamente, com metodologia científica, aqueles fenómenos. O professor adotou para as obras de codificação espírita um pseudónimo, Allan Kardec. Por um lado, porque não queria influenciar os leitores com o seu grande prestígio académico. E, por outro, não se sentia autor do conteúdo das mesmas. Compreendia que o eram os espíritos luminosos da falange do Espírito da Verdade. Ele não fez senão selecionar e ordenar metodicamente, com talento universalmente reconhecido, a vasta matéria recolhida e analisada. O Espiritismo é efetivamente uma ciência, não é uma superstição ou uma crença, é uma ciência, sim senhor. Uma ciência peculiar, porque se ocupa, estuda de um objeto também peculiar, que é o objeto da ciência, do Espiritismo, é o Espírito, que não se pesa, não se mede, e então a ciência materialista não reconhecia. É efetivamente uma ciência, ocupa-se de factos irrecusáveis e, com rigor de metodologia científica, deduz logicamente as leis naturais que os regem. Contra factos não há argumentos, e diz também, contra a força não há resistência. A solidez dialética do Espiritismo, a sua clara, límpida lógica, empolgou inúmeros cientistas individualmente.
e, mesmo atacada por outros, muitos outros, deu origem a várias disciplinas científicas, todas comprovando a autenticidade dos fenómenos espíritas. A metapsíquica, em França, ainda no século XIX. A parapsicologia, nos Estados Unidos, na Universidade Duke, nos anos 30 do século passado. A psicotrónica, na então União Soviética. E até o Vaticano, com Paulo VI, teve a lucidez de criar em 1970 o Instituto de Latrão, uma dependência da Universidade Gregoriana. Teve a lucidez de criar o Instituto de Latrão e a Cátedra de Paranormologia. Não lhe ia chamar Espiritismo, mas arranjou assim um nome grego, sonante, erudito. Regeu essa cátedra por largos anos o padre André Reis, um monge austríaco, introdutor do tema, ele é que introduziu este termo, paranormal, e um profundo estudioso do assunto. Porém, uma nota muito específica do Espiritismo, ciência, é ser o cristianismo redivivo. Lá está. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. A expressão reiterada do nobre Espírito Emmanuel. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec demonstra não só a complementaridade entre ciência e religião, mas também que a doutrina dos Espíritos prefaz os pressupostos da solene promessa de Jesus, o Consolador que restabeleceria a verdade. Jesus prometeu enviar o Consolador, outro Consolador, que restabeleceria a verdade dos seus ensinamentos. Ele sabia que ao longo da história a pouca evolução humana ia deturpá-los muito, desfigurá-los. Portanto, Jesus prometeu o Consolador que restabeleceria a verdade dos seus ensinamentos. E o Consolador a restabelecer a verdade dos ensinamentos de Jesus, como? Porque os explica autenticamente com nova luz de todos os conhecimentos que a humanidade então conquistou, porque os explica autenticamente com nova luz que no seu tempo, dizia Jesus, ainda nós não suportaríamos. O Espiritismo caracteriza-se, pois, como o cristianismo, o original e puro cristianismo do Cristo. Funda-se não em mitos, ritos e crenças adotados pelas religiões cristãs instituídas, mas funda-se, sim, em factos e leis naturais que os regem. Eis aí o cristianismo, o espiritismo, que não só consola, mas também liberta. Aproxima-se-lhe cada vez mais a ciência académica, desperta do velho materialismo e encaminhada para a era do espírito. Com efeito, no século XX, o aprofundar da ciência convencional superou o paradigma materialista e tirou a matéria aos materialistas. A teoria dos quanta, de Max Planck, com sucessivos desenvolvimentos, mostrou não ser a matéria um ponto de partida. Provou que a matéria não é um ponto de partida para nada, é um ponto de chegada, pelo contrário. Ela não existe senão como forma, efeito ou estado temporário de energia. E surpreendentes revelações da física quântica sobre a consciência
abrem espaços à realidade do Espírito, anteriormente recusada com intransigência. Por sistema, vamos falar agora porque é que o cristianismo, o espiritismo, liberta. O Divino Amigo ressalvava o rigor opressivo da letra da lei. Lembrava, por exemplo, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Uma vez, num sábado, os discípulos e uma multidão que seguia Jesus estavam com fome, passaram por uma seara, estava madurinha, e colheram algumas espigas para se alimentarem. Os detratores de Jesus, os despeitados, fariseus, escribas, interpelaram o mestre: então os teus discípulos colhem espigas ao sábado? E o mestre deu-lhes esta grande lição: meus amigos, o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. O sábado foi criado para o homem, para o seu descanso semanal, para o culto da família, para a vida espiritual, um intervalo nas obrigações, nas tarefas, que eram árduas durante a semana toda. O sábado foi instituído para o homem, para ser útil ao homem, ser cômodo ao homem, facilitar-lhe a vida, e não o homem para o sábado. O mestre tinha o cuidado de aliviar as pessoas do sentimento de culpa e de lhes incentivar a autoestima, estimulando-lhes o senso de responsabilidade. Hoje, há poucas décadas, há muito poucas, a psicologia, os psicólogos falam muito em autoestima. Jesus já falava de autoestima há 2000 anos, com outras palavras, mas dizia ele que era preciso amarmos-nos a nós próprios. O grande mandamento qual era? Resumiu: amar a Deus de todo o coração, com todas as forças, todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Quem não ama a si mesmo não pode amar o próximo. Quem ama a si mesmo não é amar, enfim, os seus caprichos, o seu egoísmo. É amar a parte boa, pura, divina que existe em todos nós. Toda a criatura tem a marca divina do seu Criador. É um tesouro que todos temos. E nós procuramos tanto lá por fora, olhamos muito, escutamos. É preciso olharmos para dentro, porque lá é que estão grandes tesouros que nos fazem ter autoestima, respeito pelos tesouros, pelas belezas que todos trazemos cá dentro. Respeitamos e amamos e pensamos, o vizinho, o próximo, tem estas coisas, com certeza. Portanto, devo-lhe respeito, devo-lhe amor. É verdade. Passaram séculos e séculos e séculos e a ciência, no caso a psicologia, também descobriu a autoestima como um elemento de grande valor na saúde mental das pessoas, na saúde psíquica. Mas, como dizia, Jesus procurava aliviar as pessoas do sentimento de culpa, não estava a remoer que somos pecadores, imperfeitos e merecemos que... Não, Senhor. Aliviava as pessoas desse sentimento e incentivava-lhes a autoestima, estimulando-lhes o senso de responsabilidade. Mencionemos, entre outros, 3 eloquentes episódios evangélicos: o da mulher adúltera, o da samaritana junto ao poço e o do bom ladrão crucificado. Em nenhum desses casos, o bom pastor censurou nem acusou, ou sequer deu lições de moral. Antes, proferiu palavras de reerguimento, conforto, incentivo.
ele pregou um grande raspanete à mulher adúltera? Não, de maneira nenhuma. Perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Foram-se embora. Pois nem eu te acuso, nem eu te condeno. Vai em paz. Confortou-a. Confortou-a. Incentivou-a. Não voltes a pecar. E o Evangelho não diz mais nada, o texto escrito, mas nós podemos deduzir. Aquela criatura saiu dali completamente diferente, confortada pela defesa de Jesus, aquele rabi maravilhoso, confortada, consolada, respeitada, despenalizada e descriminalizada. A lei, a letra da lei, estabelecia que a mulher adúltera fosse apedrejada até à morte, até à morte. E faz lembrar um juiz recentemente. Ora bem, Jesus não esteve lá agarrado a essas, enfim, fantasias, digamos. Confortou-a, foi um pedagogo, transformou-a. Isso deduzimos facilmente com toda a lógica. O texto não diz nada, mas é facílimo deduzir isso. Aquela mulher saiu dali reconfortada, encorajada, cheia de autoestima, de respeito por si própria, admirada com a grandeza daquele mestre que a dignificava daquela maneira, em vez de a censurar, a apedrejar. E os acusadores? Jesus, com a sua sabedoria, a sua clarividência total, lê nos nossos corações, nas nossas mentes, como num livro aberto. E viu precisamente o que havia na mente daqueles apedrejadores, a aguçar, desculpem a expressão, a aguçar o dente para apedrejar a criatura. Mas viu o interior deles, pedra na mão, e o que é que vai na cabeça? Ele podia dizer a um: deixa essa pedra, o que é que tu pensaste há uma hora quando viste passar a mulher do vizinho? Por exemplo, coisas que nós podemos facilmente deduzir. Mas não, Jesus, sabedor das fraquezas de todos, podia vexá-los publicamente. Não, senhor. Foi, mais uma vez, um grande pedagogo. Ele é realmente um educador incomparável da humanidade. Fê-los pensar. E eles, quando ouviram aquela sentença, quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Não. Claro que a pedrinha caiu logo no chão, meia volta, cabisbaixos, foram-se embora. A pensar, também saíram dali, com certeza, transformados. Este, o primeiro caso, da mulher adúltera. Depois temos também a samaritana junto ao poço. Jesus pediu-lhe água. E ela, samaritana, toda ciosa da sua raça, passa o termo. Então, tu, judeu, e pedes água a mim, que sou samaritana? E Jesus, calmamente, a ver no coração dela, na mente dela, respondeu-lhe: se soubesses quem te pede a água, ela ficou logo. Bom, e continuou o diálogo, e ela toda entusiasmada, a samaritana: olha, vou chamar o meu marido. E Jesus disse-lhe aquilo que nós sabemos do texto evangélico: não, já tiveste 5 maridos, e o de agora não é teu marido. Tu és um profeta. Mas Jesus não lhe deu nenhum raspanete, desculpem a expressão, não lhe deu nenhuma lição de moral. Mas que feio, já há 5 maridos, e agora um que nem é teu marido. Nada disso. Convidou-a a participar na sua tarefa de Messias, a chamar os outros para ouvirem também a boa palavra. Não a discriminou, nada disso. E no caso do bom ladrão, também sabemos como Jesus nem sequer o repreendeu de maneira nenhuma.
O outro ladrão, o Gestas, revoltado, indignado, invetivar o mestre, tu que és filho de Deus, então sai dessa cruz e tira-nos daqui também. O Dimas estava com uma disposição totalmente diferente dentro de si. Isso. Gestas, não digas isso. Nós estamos aqui na cruz porque fizemos por isso. Fizemos o mal, transgredimos a lei gravemente e aqui estamos. Este homem é um justo. Não fez mal a ninguém, antes pelo contrário. Porque, e volta-se para o mestre. Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, já agonizante, ainda reuniu forças físicas para lhe dar palavras de força, de vida, de coragem, de alento. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mais uma vez, não deu nenhuma lição de moral, não o repreendeu. É feio ser ladrão, não tens vergonha, agora sofre. Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Jesus viu aquela alma lavada. Horas antes, ou na véspera, talvez, era o ladrão, não lhe chamaríamos o bom ladrão, era um ladrão. Estaria preso e, com certeza, a congeminar a melhor maneira de fugir, talvez matar um guarda ou dois, se for preciso, para ver se me consigo escapulir. Seriam essas, deduzimos nós, as disposições interiores dele. Mas na presença daquele justo, sereno, imperturbável, ensanguentado, sem um queixume, sem uma mágoa, sem uma reclamação e com uma paz enorme, isso tocou profundamente. E possivelmente já teria ouvido falar antes de Jesus, que era um homem bom, que sarava, curava, consolava tristes, e realmente lá está um grande ensinamento de Jesus. O amor apaga uma multidão de pecados. Naquele momento em que ele se dirigiu a Jesus, estava uma alma lavada, pura, lavadinha, a pontos de Jesus lhe dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, vejamos como Jesus não tinha a preocupação de censurar, de repreender. Mas ele repreendeu muito os sacerdotes, os fariseus. Sim, isso era outra coisa, porque eram responsáveis, tinham à sua guarda a condução de muitas consciências dos seus fiéis e, enfim, iludiam a sua missão e eram, digamos, uns lobos rapazes, na própria expressão de Jesus. E era importante denunciá-los, chamá-los à razão, não para os esmagar e destruir, mas para os despertar para a realidade, para o dever. Ora bem, tudo isto Jesus fez e disse, agiu como... Mas ninguém pensa que Jesus aprovaria adultérios ou latrocínios. De maneira nenhuma, isso estava na mente de Jesus e nos seus propósitos. Mas não condenou, não foi um educador, um pedagogo. O Espiritismo, designado pelo Espírito Emmanuel, o cristianismo redivivo, subscreve totalmente a lúcida orientação de Jesus. Sou educador da humanidade. Não constrange nem oprime consciências. Reergue-as, revigora, liberta. Uma vez, num atendimento fraterno, o meu interlocutor manifestou-me um temeroso respeito, estava cheio de temor pela a lei de causa e efeito, explanada no livro dos Espíritos. E ele, com muito respeito, muito temor, a lei de causa e efeito agora,
tenho que pagar. Bom, eu procurei tranquilizá-lo, porque isso era um estado de culpa, lá está. Deus não quer que nos sintamos culpados, nem Jesus. E os psicólogos agora têm o cuidado de explicar. Não nos cabe ter nenhum sentimento de culpa, mas sim responsabilidade, arrependimento e noção da responsabilidade. A responsabilidade de reparar os erros que cometemos, os danos que causamos ao próximo, etc. Responsabilidade, arrependimento, sim. Agora, o sentimento de culpa, eu sou pecador, não, isso não. Em 2012, a Santa Casa da Misericórdia, em Gaia, organizou um congresso sobre o envelhecimento ativo. E eu também lá fui falar, a psicóloga do meu lar exigiu, pronto, lá fui dizer e mostrar-me, digamos, como um envelhecido em bom estado, um exemplo de idoso bem conservado, e mais uma conversa. Na véspera, no primeiro dia, à tarde, um dos oradores, e outros oradores, o professor Júlio Machado Vaz, o professor Serrão, sumidades autênticas, médicos, enfermeiros, e eu ali também, ignorantolas, a dar o meu ponto de vista. Mas, na tarde do primeiro dia, houve um orador que cativou toda a gente, e nunca me esqueço de uma frase dele. Era um franciscano, o Frei Luís Oliveira. Dizia ele, nós temos o hábito de dizer somos pecadores, somos culpados. Nós, os padres, é que somos responsáveis por isso. Ele cativou extraordinariamente, porque a religião chama-nos pecadores e, sei lá, condena-nos. Ora, isso tudo não é o sentimento de Jesus, não é a pedagogia de Jesus. A pedagogia de Jesus é que não nos sintamos culpados, responsáveis, sim. Somos responsáveis por reparar os erros, os danos que causamos, etc. Agora, culpados, não. E as sumidades da psicologia insistem muito em não nos sentirmos culpados, que é um elemento doentio na personalidade das pessoas. A tal pessoa a quem dei um atendimento interno, fraterno, consegui ajudá-lo a interiorizar que o rigor das leis naturais é para todos nós um sábio aviso e não uma ameaça ou acusação. E, felizmente, isso ajudou a reequilibrar-se. Como é natural, o texto do Livro dos Espíritos abarca temas por vezes delicados, trata-os com clareza e objetividade, que às vezes até podem sugerir dureza, severidade. Não é o caso. A seriedade e gravidade de alguns assuntos requer mesmo clareza, e a informação sobre ela é dada por espíritos muito elevados, com fraterno intuito de elucidação e prevenção, nunca de ameaça nem condenação. O Espiritismo liberta, não oprime ninguém, o cristianismo liberta. Por exemplo, a prática errónea e delituosa da interrupção voluntária da gravidez, felizmente em franco declínio estatístico, mas ainda algo usual na nossa sociedade, é apresentada objetivamente e sem eufemismos. Chama ali os nomes próprios, é o quesito 358 e seguintes do Livro dos Espíritos. Mas o Espiritismo jamais prescinde da sua essência de consolador, o Consolador prometido por Jesus,
o médico das almas que se preocupava prioritariamente com os doentes. A qualquer portador de aflições de consciência, nenhum espírita pode atirar a primeira pedra, nem julgar, nem acusar. Não o consente a natureza do Consolador, prometido há 2000 anos para iluminar, confortar, libertar. Libertar dos erros e preconceitos que, distorcendo o Evangelho de Jesus, obscurecem e oprimem as nossas vidas. Na nossa prática do cristianismo, é frequente invocarmos passagens, e às vezes até luminosas, do Evangelho. Para quê? Para acusar alguém. Olha, é o que diz o Evangelho, é o caso dele. Mas a missão do Evangelho, o propósito do Evangelho não é esse. O propósito do Evangelho é que ele faça bem, não o mal a ninguém, faça bem a nós próprios, que nos ajude a rever os atos, atitudes e a emendar o que estiver mal. Não é uma pedra de arremesso para atirarmos acusações a outrem. Também o nosso Allan Kardec, salvo erro nas obras póstumas, tem aquela frase de que os maiores inimigos do Espiritismo estão dentro dele. Ora, essa frase não é uma pedra de arremesso para nós acusarmos o próximo. Não, senhor. É, sim, um aviso sábio e prudente para nós fazermos tudo, para não sermos nós o grande inimigo do Espiritismo, que às vezes somos. Porque quando somos descaridosos, por exemplo, somos o anticristo, somos inimigos do Espiritismo, inimigos do bem. Estamos a comportar-nos como agentes do anticristo, que já preocupava João, evangelista. O anticristo, dizia ele, naquela mesma epístola que citei, o anticristo anda por aí, já se infiltrou. É verdade, foi se infiltrando e fez grandes estragos dentro do cristianismo nascente. E depois o que floresceu. Fez grandes estragos o anticristo. E continua a fazer. Cada vez que nós nos portamos mal, que somos mauzinhos para o vizinho, que somos cruéis para o companheiro de jornada terrena, que somos julgadores, acusadores, estamos a ser inimigos do Espiritismo, do cristianismo. Portanto, esse aviso de Kardec é um aviso sábio para sermos vigilantes para nós próprios e não para usar a frase como pedra de arremesso para apedrejar o nosso próximo. E, em resumo, o cristianismo e o espiritismo, que é cristianismo, liberta, consola. Muitas vezes nós escolhemos não ser livres e deixamos-nos enlaçar por certos preconceitos dentro do espiritismo. Se naquela casa, por exemplo, canta-se, e há pessoas que não gostam de canto dentro do espiritismo. Naquela outra casa há um indivíduo que é partidário do rostanguismo, por exemplo, tantas coisas. Há sempre o criticar nos outros. E isso é escravidão, não é liberdade. Ora, a liberdade temos nós próprios que cultivá-la no nosso íntimo, ser livres. Já no tempo de Jesus, os apóstolos uma vez chegaram: ó mestre, nós quando vínhamos para aqui, para ter contigo, vimos um homem que andava a expulsar espíritos em teu nome. Proibimos logo de fazer aquilo. Jesus, o que é que lhes disse? Está lá no Evangelho. Não façais isso, deixai-os atuar à vontade. Quem não é contra nós, é por nós. Portanto, se nós temos um determinado método em espiritismo,
numa certa casa espírita, ou em qualquer casa espírita, mas noutra há outra, e há a sensibilidade de cada um, a orientação, mesmo que haja algum defeito, e é facílimo haver defeitos na nossa atuação, mesmo que haja algum defeito, temos de ser compreensivos, pretender ajudar, corrigir e não acusar, amesquinhar, vexar, de maneira nenhuma. Porque naquela casa fazem o passo assim. Isso é contra o espiritismo. Mas quem é que nos deu, quem é que nos encomendou esse sermão? A pureza da doutrina não precisa das nossas defesas facciosas e proselitistas de maneira nenhuma. A pureza está lá intocável. Nós é que manchamos quando queremos que todos pensem pela nossa cabeça. Portanto, temos que ter cuidado para realmente cultivarmos o senso de liberdade dentro do nosso cristianismo, que é o espiritismo. Não vamos usar os grandes ensinamentos de Kardec e dos mestres, dos grandes espíritos, para apedrejar, para condenar os outros. Não, não. Os ensinamentos são para nós meditarmos, deglutirmos e metabolizarmos cá por dentro, aprendermos, evoluirmos, e não para fazer mal. Temos que ser livres. Livres de preconceitos, de erros, etc. E quando realmente adotarmos em pleno a verdade confunde-se com Deus. Deus é a verdade última e primeira, absoluta. Não é? E tudo que nós podemos julgar é a partir do referencial Deus, que é o absoluto. Não vamos julgar os outros pelas minhas ideias, o meu vizinho concorda, ele fez muito mal. Não, senhor. Devemos ser condescendentes, amorosos, caridosos. É o grande mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros. É o grande mandamento. Amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. É o grande mandamento. Num seminário recente, a doutora Célia, que salvo erro esteve aqui em Coimbra também, falou sobre física quântica, sobre as 4 grandes forças fundamentais do universo. Gravidade, eletromagnetismo, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a radioatividade. A força nuclear forte é aquela que faz, por exemplo, uma pedra ser coesa, não? Para partir uma pedra preciso fazer esforço, empregar energia, partir, porque a tendência é estar aglutinada. É a força nuclear forte. E a força nuclear fraca, que é a radioatividade, a perda de partículas que vão transformando, por exemplo, o rádio, noutro elemento com menos partículas, que será o chumbo, no caso. E os grandes sábios, o Einstein, o Arthur Eddington, batalharam, e continua-se a batalhar, à procura da grande equação universal. Einstein publicou aquelas famosas equações que explicavam tanta coisa, mas levantavam ao mesmo tempo outros problemas. Ele andava à procura da equação global, que englobasse todas e explicasse tudo e criasse a teoria de tudo. Ainda não se chegou lá. Mas nessas 4 forças do universo de que falamos, nós podemos falar de uma, que é a força do amor. Porque nessas 4 forças fundamentais, em todas, há o elemento mais rudimentar, digamos assim, de amor, que é a atração. E a repulsão, que é um aspecto de atração. A repulsão, uma repulsão, digamos, integrada e não uma repulsão sem limite. Integrada na ordem, no conjunto harmonioso das 4 forças. Pois
uma grande força presente em todas é o amor. Em todas há atração. A atração que é a forma mais elementar do amor. E é esse grande amor de que um grande educador da humanidade falou, recomendou vivamente. Amemo-nos uns aos outros. Muito obrigado pela vossa atenção.